Irmãos e irmãs, boa noite. Em especial, todos os nossos dizimistas da nossa paróquia de São Francisco e a todos que nos acompanham pelo Facebook da paróquia. Que Jesus abençoe a todos. Aniversariantes dizimistas do mês de agosto. Setor 1, Francisca Laurindo Santana, Genilda Ribeiros de Matos, Isabel Brasileiro Farias de Lucena, João Batista de Lucena Neto, Maria Aglaíce de Menezes Alencar, Maria Carmelita Moreira Pinheiro e Márcio Alves Carneiro. Setor 2, José Wilson Félix Ferreira e Sayonara Ferreiras de Faria Alencar. Setor 3, Maria Andrelino dos Santos, Maiane Maria de Alencar, Patrícia Lopes de Lima, Raíza Alves Estrela e Evanilza Maria da Conceição. Setor 4, Cirilo Marcelino, Luciano da Silva Souza, Maria Eliana Gonçalves Moreira e Maria Zenilda Medeiros Araújo. Setor 5, Cícero Araújo de Oliveira, Damiana Gomes Ribeiro, Francisca Maria Farias Barbosa Campos, Josefa Nandara Pereira de Souza Moreira, José Vieira Elias, Maria José Tavares de Andrade e Marta Rejane de Souza Quaresma. Setor 6, Francisco Igor Teles de Souza, Maria de Lourdes Lima, Natália Acra Silva Pereira e Lara Maria Clementino Oliveira. Setor 7, Josefa Aparecida Avelino da Silva, Maria Ferreira Fidelis, e Antônio Marcos Moreira Feliciano. Setor 9, SN de Souza Pereira, Firmina Tailax Ferreira Feliciano, Libertia Andrade, Luísa Alves de Carvalho, Maria Almira de Araújo Oliveira, Neosvan Leite Araújo Parnaíba, Raimunda Alves Diniz, Rosemary Silva dos Santos e Sebastião Ribeiros de Matos. Setor 10, Francisca Lisboa Lima de Carvalho, Francisca Meirelles Diniz Ferreira, Jucijânia Keise Rolim Ferreira, Maria Betânia Rogério Moreira, Maria Taicide de Holanda Alves, Rafael Kennedy Bezerra de Andrade, Silvana Rolim Ferreira, Roger Rodrigues Moraes Guedes e Francisca Caline Leandros de Moraes. Setor 11, Maria de Lourdes Vieira e Analice Vieira Paz. Setor 12, Maria de Fátima de Souza Gonçalves e Adriano Max Moreira Feliciano. Setor 13, Francisca Monteiro de Oliveira e José Holanda Rolim. Setor 14, Cícero Daiane Santana dos Santos, Darlene Santana dos Santos, Jane Érica Alves Santana, Jocélio Lopes Dias, Maria de Fátima Ferreira Leandro, Maria Santana Duarte Matias, Edson Santos Vieira. Setor 15, Josefa França Duarte, Josefa da Silva Ricarte, Maria Nunes Limas Nascimento e Nilda Duarte Holanda. Setor 16, Lanusa Brito da Silva e Maria Inês Dantas. Setor 18, Fabiana Guedes Silva, Francisco Ramalho Neto, Geraldo Juvencio da Silva, Luzanira da Conceição Silva, Isabel Lima da Silva e Raimundo Amaurílio Araújo Oliveiras. Casais aniversariantes de casamento. Francisco da Chaga Ribeiro Duarte
e Ana Mariano de Moura Ribeiro, Francisco Gomes Diniz e Anelita Souza Diniz, José Nunes Pereira e Maria Germanos da Silva, Carlos Sérgio Ferreira Moreira e Maria Lucimar Moreira Pinheiro, Sebastião Vicente Feliciano e Maria Nilda Guedes Feliciano. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Rezemos nesta Santa Eucaristia por todos os pais vivos: Robson Fábio Alves de Souza, Romero José Alves de Souza, Marcos Antônio de Souza, Antônio de Souza Neto, Josivaldo de Souza, Afonso Alves de Souza, Bruce Kelly de Souza, Nieldon Fabrício de Menezes Alencar, Nielson Ricardo de Alencar Júnior, Welson Ricardo de Menezes Alencar, Wesley Ricardo de Menezes Alencar, Nilzomar Pereira Brasileiro, Nilmar Pereira Brasileiro, Vicente José Brasileiro Neto, João Paulo Pereira Brasileiro, Raimundo Pereira da Silva, José Welton Alves da Silva, Edson dos Santos Vieira, Mário Alves Vieira, José Jadson Pereira de Souza, José Geraldo Pereira, Antônio Pinheiro Sales, Joaquim Pinheiro Sales, Manuel Pereira da Silva, Josivaldo Vando Macedo, José Pereira da Silva, Manuel Mirival Ferreira de Souza, Pedro Pereira Diniz, Francisco Nildo Gomes Diniz, Francisco Pereira da Silva, Jorge Henrique Ferreira Alencar, Sebastião Pereira de Souza, Lucas Ricardo de Alencar Neto, Salustiano Soares de Matos, Gerismar Gonçalves Leite, Geraldo Gonçalves Leite, Esmeraldo Gonçalves Leite, José Wilson Ferreira Matos, Mirley Cristiano Diniz. Pais falecidos: Antônio Moreira de Menezes, Manuel Patrício do Nascimento, Geraldo Duarte da Silva, José Franklin de Souza Irmão, Leônidas Caetano, Laudemiro Moreira de Menezes, João Invenção Pereira, João Pereira Filho, Isomar Brasileiro Diniz, Ilmar Pereira Brasileiro, Francisco Vieira, Cícero Alves Vieira, Edvanilson Alves Vieira, Cícero Vicente de Souza, Ariamiro Pereira da Silva, José Raimundo Alves, Manuel Pereira da Silva, Manuel Pinheiro de Sales, José Pinheiro Sales, Miguel Pinheiro Sales, Vicente Gonçalves de Souza, João Pinheiro de Sales, Raimundo Pinheiro Sales, Pedro Bernardino da Silva, Antônio Muniz de Souza, Antônio Bernardino da Silva. Rezemos também pela saúde dos nossos irmãos Francisco Iranildo dos Santos, Geraldo Batista Moreira, Maria de Lourdes de Sales, Maria Elizabeth Gomes da Silva Ferreira, Maria Francisca de Sales. Irmãs e irmãos, sintam-se acolhidos na casa de nosso Deus, nossa comunidade. Com esta celebração da Páscoa do Senhor, iniciamos a Semana Nacional da Família com o tema Família, Casa da Palavra. Hoje, também louvamos ao Senhor pela vida de nossos pais, homens colocados em nossas vidas como sinal da força protetora de Deus. Celebremos com muita fé.
Iniciemos com o canto inicial. Um dia, como qualquer outro dia, o Senhor me chamou para uma grande missão. Um jovem, como qualquer outro jovem, o Senhor me chamou para uma grande missão. Eu nada sabia, eu nada entendia, eu nada previa de uma grande missão. Eu me encantei, me apaixonei, larguei por uma grande missão, por uma grande missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos nossas culpas, suplicando com confiança o perdão e a misericórdia de Deus. Quero confessar a Ti, ilumina minha alma, eu reconheço, sou pecador. Diante de mim eu sei, está sempre o meu pecado, foi contra vós que eu pequei. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Que Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças,
por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Oremos. Além das intenções que já ouvimos, queremos rezar por todos que nos acompanham pelo Facebook da paróquia, pelas intenções que estão em nossos corações. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Tua palavra é luz do meu caminho. 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 Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: Sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se a entrar na gruta. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos conceder. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos conceder. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos conceder. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos conceder. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos conceder. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos conceder. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo, em favor de meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas. A eles pertence a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos, Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu confio em nosso Senhor com fé, esperança e amor. Eu espero em sua palavra, hosana, ó Senhor, vem me salvar. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor.
Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos sentassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma." E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhes disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, caro povo de Deus, nós hoje celebramos o 19º domingo do tempo comum e neste dia temos a alegria de celebrar com todos os dizimistas da nossa comunidade paroquial. Apesar de não poderem se fazer presente na Assembleia, mas muitos acompanham pelo Facebook da paróquia. Nos alegramos e louvamos a Deus, todos vocês, todos os dizimistas da nossa comunidade, como também todos os nossos paroquianos. Neste dia, também celebramos o Dia dos Pais, um dia tão comemorado entre nós, né? Ninguém vive no mundo sem ter um pai, né? Todos que existem no mundo teve ou tiveram um pai. Então, este dia também é de uma grandiosidade muito grande para todos nós, que devemos olhar para a figura do nosso pai com amor, com respeito, com dedicação. Se já está falecido, claro, com saudosismo, mas em comunhão pela oração dedicada ao Senhor, pela alma deles. E não é à toa que o Dia dos Pais é celebrado no domingo, no dia em que nós celebramos o dia mais importante da semana, o Dia do Senhor. Dia dedicado ao Senhor Deus, o dia que celebramos o sacrifício pascal. Nós temos a consciência, né, especialmente os cristãos, de que Deus é nosso Pai, é o Pai maior que está no céu, mas que se faz presente na nossa vida e na nossa caminhada por meio do Filho Jesus enquanto Deus
E enquanto Pai, é aquele que está simbolizado no nosso Pai terreno. Se está entre nós, está a nos orientar, está a nos ensinar os caminhos da vida. Se está em Deus, acreditamos que estão a interceder, tendo cumprido a missão na terra, continuam a também cumprir no céu, intercedendo ao Senhor pelos seus filhos terrenos, né? Então, que beleza, né? Que beleza da liturgia deste dia. E no dia em que celebramos o Dia dos Pais, a Igreja no Brasil celebra a abertura da Semana Nacional da Família, né? Toda família tem como chefe um pai de família, né? Nós somos a família de Deus no mundo, que temos como chefe o próprio Deus, que continuamos a dizer, faz-se presente, nos conduz por meio do seu Filho Jesus, que é apresentado para o Pai, depois de cumprir a sua missão, está vindo a nós, está nos ensinando, nos instruindo, nos conduzindo, cumprindo uma vontade que é do Pai. Toda a missão de Jesus no mundo é cumprir a vontade do Pai. É o Pai de Jesus, e por causa da sua doação, da sua entrega, e por conta da nossa filiação pelo batismo, também é nosso Pai. Deus é nosso Pai, né? Então Jesus é como que o nosso irmão mais velho, que está a nos ensinar e a nos conduzir por mandato do Pai, né? A família é considerada uma igreja doméstica. Diz a doutrina social da igreja, é uma célula da sociedade. É uma instituição não meramente humana, mas uma instituição também divina, porque enquanto vocação que tem a família para ser família, a mãe para ser mãe, o pai para ser pai, o filho para ser filho, tem Deus como fonte, né? Então, não é uma instituição meramente humana, mas é também divina, que é chamada a cumprir a sua missão no mundo, orientada pela palavra de Deus, orientada pelos ensinamentos de Jesus, pela sagrada palavra de Deus, que em muitas ocasiões tem muitos trechos a nos ensinar sobre a instituição família. É um lugar importante para cada um de nós, que também pertencemos a uma família e que devemos prezar pela família. Celebrar a Semana da Família é uma forma que Deus nos pede, através da Igreja Nacional, de resgatarmos os valores que são próprios de uma família, da vida de família, que infelizmente diante do mundo secularizado que vivemos, tem se perdido. É tão comum ver casais já com um tempo significativo de casamento desfazer a união conjugal por mera negligência em relação à responsabilidade que devia assumir em relação ao matrimônio, que assumiu não diante do padre, mas diante de Deus, e testemunhado por todos que estiveram aí no dia da recepção do sacramento, né? Dói no coração, às vezes, ver o choro do filho, do marido ou da esposa que sofre por causa do desfazer-se da instituição família, por causa da falta de responsabilidade de um ou do outro no seio da família. E com certeza também dói no coração de Deus quando isso acontece naquela família instituída do próprio Deus. Às vezes tendo como motivação
a história de que o amor acabou. Não era amor, porque o amor não acaba. Nos ensina a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, que o amor é duradouro, é permanente. O amor não acaba, né? O que acaba às vezes é o entusiasmo, né? É a paixão, que não é amor, mas que é algo superficial. Então, é preciso que possamos escutar Deus que nos fala, e essa semana as leituras, a liturgia vai estar um pouco voltada para essa realidade da família, justamente para que tenhamos a oportunidade de nos tornarmos mais conscientes, enquanto membros de uma família, que somos convidados a lutar para que ela cada vez mais exerça a sua missão no mundo, na comunhão com Deus e diante da tristeza, da alegria, do sofrimento, da dor, né? Cumprir a sua missão, ser perseverante, ser fiel. A responsabilidade não é só do pai, que é o chefe de família, de prezar por isso. Apesar de ser o chefe, mas a responsabilidade é de cada membro da família. É claro que pesa um pouco a responsabilidade sobre o pai, sobre a mãe, mas também pesa sobre os filhos, né? O que se às vezes faz para o bem da família, o que é feito às vezes por meio da atitude dos filhos, né? Então, é uma semana interessante para pensarmos, para refletirmos, né? Cada família no seu lar, refletir. Muita gente tem a palavra de Deus, tem a liturgia diária em casa, lê a palavra de Deus. As leituras desses dias que estão um pouco voltadas para essa realidade, justamente como uma forma de refletir e escutar a Deus que está a falar para essa realidade, para essa instituição família. A palavra de Deus, na liturgia da palavra que nós acabamos de escutar, continua convidando-nos a contemplar a manifestação de Deus, que se dá através de sinais, de acontecimentos, de atitudes, de testemunho, de perseverança por aqueles que são chamados por Deus para uma grande missão, né? Nesse sentido, o Evangelho é uma continuação do Evangelho do domingo passado, que também nos mostrava uma manifestação esplendorosa de Deus na vida dos discípulos, na vida da comunidade. Foi a multiplicação dos pães, 5 pães e 2 peixes, né? Que alimentou 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Os discípulos ficam admirados, né? Porque eles mesmos tinham sugerido que Jesus despedisse aquela multidão, que mandasse embora, para poder eles comprarem pães e se alimentar, né? E aí Jesus manda permanecer o povo, manda se aproximar os que têm os pães e os peixes, os abençoa, e depois o parte e entrega a todos que se alimentam e ficam fartos, né? Então aí é uma manifestação de Deus que se dá na pessoa de Jesus através do sinal, porque aí os discípulos vão se tornando mais convictos de que Jesus não é qualquer homem, não é qualquer pessoa, mas é um Deus, um homem que age com um poder divino, com um poder eterno. Aquele poder nenhum homem terreno pertencente à religião possuía. Então, a liturgia de hoje, é claro que com alguns pequenos acréscimos, pequenos, mas muito profundos e interessantes, né?
continuam essa lógica da manifestação de Deus. A manifestação de Deus se dá lá na multiplicação dos pães diante de um problema. Diante da fome das pessoas. É uma dificuldade que assola a vida de tantos, de muitos que morrem de fome, que não têm o que comer. É uma forma de Deus gritar para o seu povo, que o seu povo não pode passar fome. Ele é generoso e proporciona que os bens sejam criados de forma a saciar a fome de todos. Mas a maldade humana, a contrariedade em relação ao projeto e à vontade de Deus, leva o mundo à desgraça da fome que mata tantas pessoas, né? Então, essa mesma lógica acontece aqui. É a manifestação deste Deus, amor, que mostra que caminha e que faz-se presente na vida do seu povo, justamente diante dessas dificuldades, desses problemas que a comunidade enfrenta, que as pessoas sofrem, né? Logo na primeira leitura, nos mostra o exemplo do profeta Elias. E Elias estava a reinar aí no tempo do rei Acabe, e com a sua missão de ensinar e de manifestar a vontade de Deus, o seu ensinamento ia contra muitas realidades, justamente contraditórias ao projeto do Senhor, o projeto de Deus, de justiça, de solidariedade, de amor, de liberdade, que em muitos casos o povo estava privado. E o profeta vai contra essa realidade. Então, indo contra essa realidade, é ameaçado. O rei o quer matar. E aí, por isso, ele foge. Ele tem que fugir para um lugar bem distante. E vai se refugiar diante da desilusão na missão, diante da dor, do sofrimento, da perseguição, no lugar do encontro com Deus, que é o Monte Horebe ou o Monte Sinai, o monte do encontro com Deus. E aí se refugia para rezar, logicamente para pedir a Deus a sua proteção, a força para continuar a sua missão. E é tanto que diz a leitura que ele se escondeu. É a prova de que ele estava com medo, né? Se escondeu lá dentro da gruta. Mas o Senhor, que quer conduzir, que é o dono da missão, o chama para fora. Fica sobre o monte, né? Fica sobre o monte porque eu por aí vou passar. O profeta estava assustado, por um lado, mas se foi ao encontro de Deus na oração, estava também pautado pela esperança de que Deus não o abandonava, mas que fazia-se presente em sua vida. E aí, diante do medo que já estava por fugir do sanguinário rei, ele ainda experimenta outras dificuldades, né? Em meio àquela realidade, vem outras realidades, a realidade do medo, de fugir, de morrer, vem outras realidades, mesmo depois que o Senhor disse que ia passar. Mas, já que o Senhor falou com ele, e que ia passar, esses acontecimentos de medo não o deixam ainda mais assustado, porque já tinha a convicção de que Deus tinha falado com ele, de que de alguma forma estava presente ali, né? E quais são estes
acontecimentos que causam medo e quer incrementar o medo do profeta. Uma forte ventania que desfazia as montanhas. Podíamos pensar numa tempestade. Quem é que não tem medo da tempestade, né? E aqui fala um vento impetuoso, né? Mas era uma tempestade mesmo, que desfazia os rochedos, as montanhas, né? O Senhor não estava naquele vento. Então, a ventania que assusta, que faz medo, a tempestade, não era ali sinal da presença de Deus, né? Não era, porque o Senhor não estava na tempestade, né? A tempestade é vista na cultura bíblica do Antigo Testamento como força demoníaca, como força de adversidade que causa morte, né? Depois, também um terremoto acontece. Um terremoto também é algo profundamente assustador e que destrói. O Senhor não estava no terremoto. Veio o fogo. O Senhor não estava no fogo. O fogo é útil à vida humana. Então, nesse fogo, de alguma forma, podemos perceber a presença de Javé. Mas depois, o profeta sente uma leve brisa, né? E ouvindo essa leve brisa, então foi convidado a cobrir o rosto, né, com o seu manto, a pôr-se de prontidão para acolher a presença do Senhor. Então, esta leitura ela tem uma profunda comunhão com o Evangelho, uma situação que os discípulos sofrem em alto mar, na barca, né? Justamente diante destes acontecimentos que metem medo, mas que fala da presença de Deus. De alguma forma, Deus se fez presente na vida do profeta ali, que acalma o seu coração, que faz perder o medo. Estes 3 elementos que causam medo, eles são símbolos das dificuldades que na caminhada da vida nós enfrentamos. Mas como o profeta Elias, somos convidados a estar sempre subindo o monte de Deus, que é o monte da oração. E aí podemos considerar este monte o lugar do encontro, aquele lugar onde nós nos reunimos para falar, dialogar com o Senhor. Tem geralmente a igreja, mas tem outros ambientes, até mesmo dentro da nossa casa, onde nós somos convidados a nos retirar para nos colocar diante de Deus, diante das adversidades que aparecem na nossa caminhada, dos sofrimentos, né? Lembrando aí a família, que é acometida de tanta adversidade, de tanto relativismo em relação aos valores da família, até mesmo diante das redes sociais, da televisão, a família sofre essa realidade, né? E é chamada justamente a escutar o Senhor, a deixar-se conduzir pelo Senhor, a orar diante do Senhor, para não perder de vista a responsabilidade, os valores que constituem a realidade familiar, né? Então, como disse, há uma profunda ligação na primeira leitura com o Evangelho, quando nós também encontramos Jesus orando, né? Jesus que reza, era Deus, mas não se prevalece de sua condição divina para rezar. E geralmente, Jesus passava muito tempo em oração antes de realizar uma grande manifestação,
né, de resolver um grande problema. Aqui, depois da multiplicação dos pães, despede os discípulos e sobe o monte para este encontro com o Senhor. E manda que os discípulos avancem para a outra margem, porque lá eles tinham uma missão, iam continuar a missão de alguma forma. Mas há algo de intencional na subida de Jesus para o encontro com o Senhor, como também no mandato que ele faz dos discípulos para avançarem pelo mar. Era justamente para eles experimentarem essa realidade de adversidade e contarem com a presença divina que vai ser concretizada na vida deles quando Jesus aparece, né? Diante do medo, que pensam que é um fantasma, diante da fé que fraqueja, que faz Pedro afundar, né? Então isso tem algo de intencional. Fazia parte do projeto de Jesus, no sentido da instauração do reino, da sua manifestação, que podemos dizer caracteriza a economia da salvação, a manifestação e o consumir-se de Jesus na missão, na vida dos discípulos, né? Diante dos sinais, dos acontecimentos, é Cristo que se consome até aniquilar-se na cruz para instaurar o reino, depois de ter ensinado e conscientizado o seu povo, né? Os discípulos estão em alto mar, já diz que era pelas 3 horas da manhã, com muito medo, porque lá também estava havendo uma tempestade. O vento era contrário ao remo do barco. Era noite. E tudo isso é uma simbologia que significa na caminhada da igreja, dos cristãos, as dificuldades e as adversidades na caminhada. A noite significa as trevas, a escuridão, onde é difícil enxergar, caminhar, perceber, né? O vento contra o barco significa as adversidades em relação à missão da igreja, dos cristãos, dos discípulos, a responsabilidade que temos como um povo de fé na caminhada para continuarmos esse projeto de Deus. Mas Jesus estava no monte a rezar, a interceder pelos discípulos, demonstrando a sua profunda comunhão com o Pai, no sentido de que as suas ações não aconteciam de forma isolada, mas na comunhão com o Pai, e podemos dizer, com a Trindade Santa, né, com o Espírito Santo, que apesar de não ter se manifestado, já existia na essência de Deus, na essência do próprio Jesus, né? E na hora da maior dificuldade dos discípulos, Jesus vai ao encontro caminhando sobre as águas, sobre o mar. Então o medo dos discípulos aumenta, né? Quem é este que caminha sobre as águas? E aí ficam apavorados. Mas Jesus se aproxima e convida a não ter medo, né? Tenham coragem, não tenham medo, sou eu. Ah, Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá ao teu encontro, também caminhando sobre as águas. Era atrevido, não era? Queria ser igual a Jesus, ter um poder divino, né? Caminhar sobre as águas. Talvez se a fé dele tivesse sido um pouquinho maior, ele tivesse conseguido, né? Jesus diz, vem. O Senhor quer apostar na fé de Pedro. O Senhor quer apostar na fé de cada um e na nossa capacidade de se lançar na missão e na responsabilidade que Ele nos dá. Mas nós somos humanos, né? Pedro é humano. Jesus era Deus, era divino, né? Pedro sente-se acometido ali pela tempestade.
Ele tem medo do vento. E quando tem medo, aparece a fraqueza, por isso começa a afundar. Mas grita por Jesus e ele o salva, né? E diz, por que temestes? Né? Porque és um homem sem fé, fraco na fé. Né? E aí puxa Pedro com a mão, sobem ao barco e todo o mar fica calmo. A tempestade passa, o vento passa, o mar fica calmo. Uma verdadeira tranquilidade, né? E é justamente aqui onde vai se dar o reconhecimento dos discípulos dessa manifestação divina na pessoa de Jesus. E é por isso que eles dizem, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então, eles vão crescendo na fé e no reconhecimento de Jesus diante destes acontecimentos, né? Passam a ter mais fé, a ter mais coragem, mais entusiasmo, estarem mais conscientes para, de fato, botarem em prática uma missão autêntica e verdadeira. Então, esta realidade que acontece com os discípulos é símbolo da realidade que acontece na nossa caminhada, né? A presença de Cristo com um sinal milagroso na vida dos discípulos é símbolo da presença de Cristo que conduz a sua igreja. Ele disse, estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, e as portas do inferno não prevalecerão sobre vocês, sobre a igreja. Então Cristo continua a nos convidar. Nós somos os discípulos de hoje, os batizados, que na especificidade da vocação, cada um, como a família, é chamado a rezar, a escutar o Senhor que fala, que instrui, e a nele encontrar a força de que se precisa justamente para se vencer as tempestades, os ventos fortes, os terremotos que aparecem na nossa vida, que podem nos assustar, nos desviar do caminho que leva a Deus, de fazer a vontade de Deus, né? É o reino de Deus que é a quem quer se impor sobre a vida daqueles que, sobretudo, o perceberem, né? Mas, na verdade, para todos, mas especialmente para aqueles que os perceberem. O medo dos discípulos é o nosso medo, mas a presença de Jesus continua a acontecer. Se temos fé, se confiamos, se rezamos, se nos colocamos diante dele, diante da nossa fraqueza, da nossa incapacidade. E ele investe mais ainda na nossa humanidade para nos tornarmos fortalecidos e mais ainda autênticos na missão, quando temos a capacidade de nos lançarmos nos seus braços, na sua presença, na missão que ele confia a cada um de nós, na confiança nele. É ter a certeza de que sozinho, sem Deus, sem Cristo, sem a oração, não podemos fazer nada, né? Estamos vulneráveis a essas contrariedades do projeto de Deus. E por viverem assim, são tantos que se deixam levar por outros caminhos, que não compreendem essa presença que conduz de Jesus. Se dirigem por outros caminhos, por outras realidades, onde não encontrarão confiança. Muitos se pautam por práticas que levam à destruição, a se tornarem de fato vítimas dessa contrariedade que aparece quando não se tem fé. Pedro e os discípulos, por confiarem no Senhor, fraquejou, mas teve fé, né? Não se tornaram vítimas ainda dessas contrariedades. E assim somos nós, né?
Não podemos, na nossa caminhada, nos deixar tornarmos vítimas dessas realidades. Perder a vida, perder a salvação, por causa da opção por aquilo que é contrário ao projeto de Deus, pela ausência de Deus, pela ausência da confiança, do amor, da oração na caminhada. Na caminhada vamos ter medo diante de certas situações, mas é preciso lembrar dessa palavra de Jesus: coragem, sou eu, não tenham medo, né? Ele está a nos dizer isso, a nos convidando a não termos medo diante das tempestades da vida. E mais ainda, Jesus, por meio da sua palavra, da liturgia, dos sacramentos, do testemunho daqueles que compreendem isso, continua a dizer: vem, como disse a Pedro, quando pede ir para ir ao seu encontro. O fim do ser humano é Deus, né? A filosofia nos diz isso. O ser humano é um ser insaciável, está sempre buscando algo para se realizar. Quando ele conquista algo que busca, aquilo já não tem mais tanta importância. Ele quer algo de novo. E assim a vida é uma constante busca. O que é que vai dizer a filosofia, os filósofos cristãos? É que essa busca é a busca de Deus, no final das contas, que é o único que pode nos saciar plenamente. E que a caminhada de cada cristão deve ser sempre no sentido de responder a este convite de Jesus: vem. E ter fé, rezar, assumir um compromisso de fé na vida da comunidade cada dia é uma forma de estarmos indo ao encontro. E este encontro se tornará pleno diante do Senhor quando passar a vida terrena. E para Ele formos por meio da experiência da morte. Mas no aqui e no agora da nossa vida e da história, o Senhor está a nos chamar: vem. Rezemos, peçamos ao Senhor a convicção que tem São Paulo, demonstrada na primeira leitura, que por ter adquirido esta consciência do encontro com o Senhor, da presença de Deus na vida, da manifestação de Deus nos acontecimentos, deseja ser segregado por Cristo, né? Deseja ser um profundo testemunho para a vida de toda a comunidade, de todos israelitas, como aparece na leitura, de todos os cristãos, com outras palavras, né? Rezemos para que o Senhor nos conceda cada vez mais uma sabedoria que vem dele, que nos leve a estarmos dando uma resposta a esse chamado que ele nos faz. Vem, sempre com as nossas atitudes, com o cumprimento da responsabilidade que o Deus nos confia, como os pais, a família, aquele que tem uma outra vocação, estarmos dando passos concretos neste encontro, para este encontro com o Senhor, que nos chama. E no dia a dia da vida, diante da missão que temos que enfrentar e desempenhar, vai aparecer esses medos, essas adversidades, essas dificuldades, mas aí atendamos a também um convite que implicitamente Jesus nos faz no Evangelho, que é a oração. E que Deus faz lá na primeira leitura, no coração e no interior também, digamos, de uma forma implícita, ao profeta Elias, né? O exemplo do profeta no monte é o exemplo de Jesus também no monte, e vice-versa. É o convite que nos faz a rezarmos. Diante da nossa fraqueza, recorrermos àquele que é o dono de tudo, que pode acalmar as situações, que pode nos ajudar, nos dar a sabedoria de que precisamos para agirmos em relação à missão que Ele nos confia no mundo e assim estarmos dando passos acertados. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.
Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, unamo-nos em oração diante do Senhor e digamos: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Protegei a vossa Igreja, Senhor, diante das tempestades deste mundo, para que nunca perca o olhar voltado ao vosso Cristo, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Fortaleceis os pais, sustentai aqueles que estão enfermos, desempregados e abandonados, e dai o descanso eterno aos pais que fizeram sua Páscoa definitiva, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pela vossa força, dai coragem às pessoas que estão perdendo a esperança e a fé, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que os nossos dizimistas experimentem sempre a beleza de sua presença amorosa e, por meio da gratidão, sempre tenham a decisão de contribuir de coração com seu dízimo, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pela Semana da Família, que se inicia neste domingo, para que seja celebrada com muito amor, respeito e valorização de todas as famílias do mundo inteiro, pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Com certeza, cada um de nós, nossas famílias, as pessoas que nos acompanham, que celebram conosco neste momento, tem uma prece a fazer ao Senhor. Então, que no silêncio do coração, cada um possa apresentar a sua prece. Digamos: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor Deus, Pai de todos nós, ouvi com solicitude as preces que a vós nós dirigimos confiante. Em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos rezar a oração do dizimista. Vocês talvez não tenham aí, tá? Se não tem, então reza comigo, né? Quem está em casa, reza a oração do dizimista. Recebe, Senhor, o meu dízimo deste mês. Não é uma esmola, porque não és mendigo. Não é uma contribuição, porque dela não precisas. Não é o resto do que me sobra que eu te ofereço. Esta importância representa, Senhor, o meu reconhecimento. Tudo é teu e te oferecemos o que tua mão nos deu. Amém. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar.
está, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons que concedestes à vossa Igreja e que ela agora vos oferece. Transformai-os por vosso poder em sacramento de salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Pai Santo, Senhor do céu e da terra, por Cristo, Senhor nosso. Pela vossa palavra criastes o universo, e em vossa justiça tudo governais. Tendo-se encarnado, vós nos destes o vosso Filho como mediador. Ele nos dirigiu a vossa palavra, convidando-nos a seguir seus passos. Ele é o caminho que conduz para vós, a verdade que nos liberta e a vida que nos enche de alegria. Por vosso Filho, reunis em uma só família os homens e as mulheres criados para a glória de vosso nome, redimidos pelo sangue de sua cruz e marcados com o selo do vosso Espírito. Por essa razão, agora e sempre nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Santo. Santo é o Senhor, nosso Deus. Santo é o Senhor, nosso Deus.
céus e terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Santo, 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 santo. Santo é o Senhor, nosso Deus. Santo é o Senhor, nosso Deus. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Santo, 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 santo. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus que amais os seres humanos e sempre os assisteis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice no meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue, e concedei que pela força do Espírito do vosso amor sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Pela participação neste mistério, ó Pai Todo-Poderoso, santificai-nos pelo Espírito e concedei que nos tornemos semelhantes à imagem de vosso Filho,
Fortalecei-nos na unidade, em comunhão com o nosso Papa Francisco e o nosso Bispo Gilberto, com todos os bispos, presbíteros e diáconos e todo o vosso povo. O vosso Espírito nos una num só corpo. Fazei que todos os membros da Igreja, à luz da fé, saibam reconhecer os sinais dos tempos e empenhem-se de verdade no serviço do Evangelho. Tornai-nos abertos e disponíveis para todos, para que possamos partilhar as dores e as angústias, as alegrias e as esperanças, e andar juntos no caminho do vosso reino. Caminhamos no amor e na alegria. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs, lembrando a alma dos pais falecidos, todos os falecidos, lembrando a alma do meu pai, Pedro Bernardino da Silva, os meus avós, meus Antônio Muniz de Souza e Antônio Bernardino da Silva, todos os que nós escutamos seus nomes no início da santa celebração, que adormeceram na paz do vosso Cristo, e de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face, e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com São José, seu esposo, com os apóstolos e mártires, com São Francisco e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém. Amém, 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 amém. Obedientes à palavra do Senhor e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus,
que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Quando eu entro nesta procissão, não consigo explicar. Entrego o meu coração, que somente quer te amar, como a noiva que caminha rumo ao altar, e o noivo a te esperar. Jesus, teu corpo e sangue me sustenta. Jesus, toda minha alma se estremece. Jesus, és a razão da minha vida, o motivo maior do meu viver. Jesus, teu corpo e sangue me sustenta. Jesus, toda minha alma se estremece. Jesus, és a razão da minha vida, o motivo maior do meu viver. Vem, que a tempestade já não pode te abalar. A segurança em meu barco encontrarás. Confia em mim, o meu amor te abrigará. Sei que angustiado o coração se endureceu, mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ainda há tempo de voltar para o teu Deus. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, alegra-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer
cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar, nos braços meus caminharás, forças te darei, forças te darei. Oremos. Ó Deus, o vosso sacramento que acabamos de receber, nos traga a salvação e nos confirme na vossa verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Apesar de temos pai, aqui temos, né? Bruno é pai, só Bruno, né? O Elton também. E os pais que estão em casa, né? Que nos acompanham. Os aniversariantes do mês, né? Os dizimistas aniversariantes do mês. Então todos acolham os nossos parabéns, né? Cantado, né? Parabéns pra vocês nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Jesus abençoe estes nossos irmãos, que Maria os guarde dentro do coração. Durante a semana, a partir de amanhã, a Pastoral da Família vai promover alguns momentos formativos, né? Dentro da realidade da instituição família, e cada noite terá, acho que não é live, é um vídeo, né? Colocado aí no Facebook da paróquia, e a gente pede que a comunidade acompanhe, né? Acho que não vai ser ao vivo, é isso? Não é ao vivo, mas cada dia a pastoral vai lançar um vídeo no Facebook da paróquia, né? A Pascom vai fazer esse trabalho, né? Com esses temas em relação à família. Durante toda esta semana também tem algo parecido nesse sentido nas redes sociais da diocese, né? No Facebook da paróquia, aliás, da diocese, do YouTube, né? Também terá, inclusive, amanhã, 3 dias, né? Tem um dia que é uma palestra com um padre parapsicólogo. Ele é de Fortaleza. E aí, hoje é padre, mas deixou o sacerdócio, se casou. Mas, como padre casado, continua engajado na igreja, inclusive como professor no seminário da Prainha, em Fortaleza. E aí ele vai estar dando uma palestra também nesse sentido, né? Então, que possamos aproveitar, né, e participar desses momentos, e com certeza terá algo de bom a nos ensinar. As nossas
nossas famílias. Convidamos os pais, as mães, também os filhos, né, a verem estes acontecimentos. Na quinta-feira, só não terá, mas que na quinta-feira aqui, né, porque a quinta-feira tem a missa com a adoração, e aí nesse dia podemos ter a participação da pastoral da família na missa, né, como assim, de uma representação, né, não é toda a pastoral na missa, como também assumindo a parte da liturgia, né. Queremos agradecer a todos que estão aqui no serviço, na liturgia, que celebraram conosco. Agradecer a todos que celebraram conosco, nos acompanhando pelo Facebook da paróquia. Agradecer a todos os dizimistas. Esperamos que neste mês, como nos anteriores, vocês continuem fiéis. No mês de julho caiu um pouquinho, né? Esperamos que continuem fiéis na devolução do seu dízimo. Até aqui, graças a Deus, com certas abstinências, o dízimo que entrou, que tem entrado, vem dando para honrar as contas da paróquia, né? Com algumas abstinências, como falei, né? De algumas coisas, mas vem dando para honrar os compromissos. Então nós agradecemos e ao mesmo tempo renovamos o convite a continuar nesta fidelidade na devolução do seu dízimo, né? Agradecemos a pastoral do dízimo, que assim neste tempo da pandemia tem trabalhado mais ainda, porque além de entregar os envelopes do dízimo nas famílias, também a maioria vão lá para recolher, já que não tem a participação de fiéis na missa, nem todos podem sair de casa, então a maioria dos membros vão na casa da pessoa para receber, pegar de volta o cartão do dízimo, né? Envelope do dízimo. Então nós agradecemos a pastoral por isso. E o setor que tiver com dificuldade, onde tiver só idoso e tudo, é bom nos falar, né? Nos falar para que a gente possa ver uma maneira de solucionar a dificuldade, né? Agradecemos a todas as nossas famílias, aos pais. Esperamos que a liturgia de hoje, a liturgia da palavra, como também de toda a semana meditada, possa ajudar as nossas famílias, né, que devem olhar e buscar essa realidade da palavra de Deus, então ajudar a estar mais fortalecida para continuar cumprindo sua missão no mundo, né, na responsabilidade, na harmonia, na perseverança, na fidelidade, né, diante de toda e qualquer situação, diante das adversidades da vida que aparecem, né? Se não for em Deus, na busca de Deus e recebendo a graça que Ele nos oferece e que nos vem por meio da oração, com certeza não terá força para lutar, para vencer os obstáculos, para vencer as adversidades, os demônios que contrariam os planos de Deus na vida de todos. Então tenhamos essa coragem. Antes de receber a bênção, vamos rezar uma oração aqui pelos pais. Ela vem aí na página 54 da liturgia. Oração pelos pais. Quem tem a liturgia, vamos rezar juntos. Quem tem em casa também a liturgia, pode pegar a liturgia, rezarmos juntos essa oração pelos pais. Senhor nosso Deus, cheio de confiança, suplicamos a vossa bênção e proteção no dia de hoje,
para todos os pais de família. Vós escolheste José como pai adotivo de vosso filho Jesus. Ele soube amá-lo, respeitá-lo e educá-lo com amor e dedicação. Olhai todos os pais do mundo, e especialmente os da nossa comunidade, para que com amor e dedicação eduquem os seus filhos na fé cristã e para a vida. Protegei todos os pais doentes que sofrem por não poderem dar saúde, educação e casa decente para seus filhos. Protegei todos os pais que trabalham arduamente no dia a dia para não faltar nada aos seus filhos. Protegei todos os pais que se dedicam de corpo e alma à sua família. Iluminai todos os pais que não querem assumir sua paternidade e que desprezam seus filhos e esposa. Enfim, olhai por todos os pais para que assumam e vivam com alegria sua vocação paterna. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Eu queria lembrar que a gente não está fazendo aqui a prestação de contas online, né? Eu não faço. É opção minha não fazer. E aí, se alguém quer ver a prestação de contas que tem pronta de cada mês na paróquia, no sistema, como também na pasta, é só ir na casa paroquial, certo? Mas aqui online eu não faço. Esse é um capricho meu, de não fazer, né? Até por algumas orientações que a gente tem, que vem de cima, né? Então, os que estão em casa, permaneçam em paz, que a Sagrada Família os conduza. E os que estão aqui, idem em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Há um barco esquecido na praia, que não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro, que partiram para não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o reino chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, há um barco esquecido na praia, há um barco esquecido na praia.